Gostando da leitura até aqui? Pícaros sonhadores. Audiobooks com um toque de carinho. Livro 2. A queda. Capítulo 1. À tarde depois de um dia de caminho. Nos primeiros dias do mês de outubro de 1815, mais ou menos uma hora antes do pôr do sol, um homem, viajando a pé, entrou na pequena cidade de Digne. Os poucos habitantes que então se encontravam nas janelas ou na soleira das portas olhavam-no com certa inquietação. Seria difícil encontrar pessoa de aspecto mais miserável. De estatura mediana, musculoso, robusto, em pleno vigor da idade, poderia ter de 46 a 48 anos. Um boné, com a viseira de couro caindo-lhe nos olhos, escondia parte de seu rosto suado, de pele tostada pelo vento e pelo sol. A camisa, amarela, de pano grosseiro, com a gola abotoada por uma pequena âncora de prata, deixava-lhe descoberto o peito cabeludo, a gravata retorcida, calças de cotim azul, muito usadas e gastas, com um joelho desbotado e outro rasgado, uma blusa cinzenta em farrapos, remendada num dos cotovelos, com um pedaço de pano verde costurado com barbante às costas, uma mochila de soldado, nova ainda, bem cheia e afivelada, na mão, um bordão nodoso, sapatos ferrados, sem meias, cabelos cortados, barba por fazer. O suor, o calor, a viagem a pé e a poeira acrescentavam um não sei que de sórdido a esse conjunto de misérias. O cabelo muito curto ficava eriçado porque já começava a crescer um pouco e parecia que havia tempo não era cortado. Ninguém o conhecia. Evidentemente, estava de passagem. De que lado vinha? Do Midi, dos lados do mar, talvez, pois entrou em Digne pela mesma rua que, 7 meses antes, vira passar o imperador Napoleão quando, de Cannes, se dirigia a Paris. Esse homem devia ter caminhado todo o dia. Parecia estar muito cansado. Algumas mulheres do antigo bairro, na parte baixa da cidade, viram-no parar sob as árvores da rua Gassendi e beber na fonte que fica bem no fim do passeio. Sem dúvida tinha muita sede, porque alguns meninos que o seguiam viram-no parar e beber, 200 passos adiante, na fonte da praça do mercado. Chegando à esquina da rua Pocheverte, virou à esquerda e se dirigiu para os lados da chefatura de polícia. Entrou, saindo um quarto de hora mais tarde. Um gendarme estava sentado junto à porta sobre o banco de pedra onde subira o general Drouot, no dia 4 de março, para ler aos sobressaltados habitantes de Digne a proclamação feita no Golfo de Rouen. O homem tirou o boné e saudou humildemente o gendarme. Este, sem responder à saudação, olhou-o atentamente, seguiu-o com os olhos por algum tempo, entrando depois na sede da delegacia municipal. Por essa época, havia em Digne uma bela estalagem chamada La Croix de Colbas. Seu hoteleiro era Jacques Labarre, muito considerado na cidade por seu parentesco com outro Labarre, antigo batedor do exército, proprietário, em Grenoble, da taverna dos Trois Dauphins. Por ocasião do desembarque do imperador, contava-se muita coisa curiosa a respeito dessa taverna. Por exemplo, que o general Bertrand, disfarçado em carroceiro, ali se hospedara muitas vezes durante o mês de janeiro, distribuindo condecorações aos soldados e napoleões a mãos cheias aos que lá se encontravam. A verdade, porém, é que o imperador, chegando a Grenoble, recusou-se a hospedar-se no prédio da prefeitura. Agradeceu ao Maire, dizendo, hospedar-me-ei na casa de um grande amigo meu, e dirigiu-se à taverna dos Trois Dauphins. A glória desse Labarre dos Trois Dauphins refletia-se, 25 léguas adiante, sobre o Labarre da Croix de Colbas. Costumava-se dizer na cidade, é primo do de Grenoble. O recém-chegado dirigiu-se a essa hospedaria, a melhor da região. Entrou pela cozinha, que se abria diretamente para a rua. Todos os braseiros estavam acesos e uma grande chama saía da lareira. O hospedeiro, que era ao mesmo tempo chefe da cozinha, corria de uma panela para outra, muito ocupado em preparar um bom jantar para alguns carroceiros que conversavam em grande algazarra numa sala vizinha. Quem está acostumado a viajar sabe muito bem que não há melhores garfos que os carroceiros. Uma gorda marmota,
rodeada de perdizes brancas e galos silvestres, estava sendo assada ao fogo num grande espeto. Nos fornos se preparavam 2 grandes carpas do lago de Lauzeite e uma truta do lago de Alós. O dono da hospedaria, ouvindo a porta se abrir e entrar um novo freguês, disse, sem levantar os olhos de seu trabalho: "O que deseja, senhor?" "Comer e dormir", disse o homem. "Nada mais fácil", respondeu o hospedeiro. Nesse momento, voltou-se, observou de alto a baixo o aspecto do viajante e acrescentou: "Pagando, é claro." O homem tirou da algibeira da blusa uma grande bolsa de couro e respondeu: "Em dinheiro, eu tenho." "Nesse caso, estamos à sua disposição." O homem tornou a colocar a bolsa na algibeira, desembaraçou-se da mochila, colocando-a no chão, junto à porta, e, conservando o cajado na mão, sentou-se numa banqueta ao pé do fogo. Digny está situada nas montanhas, as noites de outubro aí são muito frias. Entretanto, o dono da hospedaria, caminhando de um lado para outro, continuava a observar o viajante. "A janta vai demorar?" perguntou o homem. "Daqui a pouquinho está pronta", respondeu o hospedeiro. Enquanto o recém-chegado se aquecia ao fogo da lareira, com as costas voltadas para o estalajadeiro, este muito digno Jacalabarre tirou um lápis do bolso e rasgou um pedaço do velho jornal que se achava numa pequena mesa, ao pé da janela. Sobre a margem branca, escreveu uma linha ou 2, dobrou-o sem colar e deu esse pedaço de papel a um rapaz que parecia lhe servir ao mesmo tempo de copeiro e garçom. O hospedeiro disse-lhe algumas palavras ao ouvido e o rapaz saiu correndo rumo à delegacia. O viajante nada percebeu. Perguntou ainda uma vez: "A janta vai demorar?" "Já está quase pronta", disse-lhe o dono da estalagem. O menino voltou, trazendo consigo o papel. O dono da hospedaria abriu apressadamente, como quem espera uma resposta. Parecia ler atentamente, em seguida, balançou a cabeça e ficou um momento pensativo. Enfim, dirigiu-se ao viajante, que parecia mergulhado em reflexões pouco amistosas. "Senhor", disse ele, "não o posso atender." O desconhecido endireitou-se. "Mas como? Tem medo que eu não lhe pague? Quer que pague adiantado?" "Já lhe disse, tenho dinheiro." "Não se trata disso." "O que é então?" "O senhor tem dinheiro, é verdade", disse o homem. "Mas eu não tenho quarto disponível." O viajante replicou tranquilamente: "Acomode-me então na estrebaria." "Não posso." "Por quê?" "Os cavalos ocupam todos os lugares." "Então", continuou o homem, "ajeito-me num cantinho do celeiro. Um simples feixe de palha me basta." "Veremos isso depois do jantar." "Não lhe posso dar o jantar." Essa declaração, feita pausadamente mas com voz firme, impressionou o desconhecido, que se levantou. "Ora bolas! Estou morto de fome. Estou andando desde que o sol apareceu. Caminhei 12 léguas. Eu pago e quero comer." "Não tenho nada preparado", disse o hospedeiro. O homem soltou uma gargalhada e voltou-se para a lareira e os fogões, e nada. "E o que é aquilo?" "Aquilo é coisa encomendada." "Por quem?" "Por aqueles carroceiros que lá estão." "Quantos são eles?" 12. "Mas isso é comida para 20. Eles me encomendaram tudo isso, e pagaram adiantado." O homem tornou a sentar-se e disse, sem levantar a voz: "Estou numa hospedaria, tenho fome e daqui não saio." O dono da hospedaria curvou-se e lhe disse ao ouvido com uma expressão que o fez estremecer: "Vá-se embora." O viajante, nesse momento, estava curvado para o fogo e remexia algumas brasas com a ponta de ferro de seu bastão. Voltou-se. De repente, antes que abrisse a boca para retrucar, o hospedeiro olhou fixamente e acrescentou, sempre em voz baixa: "Chega de conversa fiada. Quer que eu diga como se chama?" "Seu nome é Jean Valjean." "E agora, quer que lhe diga quem é o senhor?" "Quando entrou aqui, fiquei em dúvida, mandei então o menino à polícia e eis o que me responderam." "Sabe ler?"
Por acaso? Assim falando, estendeu-lhe aberto o papel que acabava de ir do albergue à delegacia e da delegacia ao albergue. O homem lançou-lhe um olhar. O hospedeiro replicou, após um momento de silêncio: eu tenho o costume de ser educado com todos. Saia, por favor. O homem abaixou a cabeça, pegou a mochila que havia posto no chão e se foi. Tomou a rua principal. Caminhava sem destino, encostando-se às paredes, como um homem triste e humilhado. Não olhou para trás uma única vez. Se tivesse voltado, teria visto o hospedeiro da Croix de Cobas à soleira da porta, rodeado de toda a gente de seu albergue e de todos os que passavam pela rua, falando em alvoroço, apontando com o dedo, e, pelos olhares de desconfiança e de medo do agrupamento, teria adivinhado que, dentro em pouco, sua chegada seria o maior acontecimento de toda a cidade. Nada viu, porém. As pessoas humilhadas não gostam de olhar para trás. Elas bem sabem que a má sorte as segue de perto. Caminhou assim por algum tempo, sempre em frente, indo a esmo por ruas que não conhecia, esquecendo-se do cansaço, como acontece quando se está triste. De repente, porém, sentiu de novo a fome. A noite se aproximava. Olhou ao redor para ver se descobria algum abrigo. A velha hospedaria estava fechada para ele, procurava agora alguma taverna humilde, um quartinho bem pobre. Justamente ali, no fim da rua, uma luz suspensa por um braço de ferro desenhava-se sobre o céu cinzento do crepúsculo. Dirigiu-se para lá. Era, com efeito, uma taverna, a que está situada no fim da rua Echafalto. O viajante parou um momento e, através da vidraça, examinou o interior do salão, baixo, iluminado por um pequeno lampião que estava sobre a mesa e pelo fogo que ardia na lareira. Alguns homens bebiam. O taverneiro se aquecia. A chama fazia chiar uma panela de ferro pendurada à cremalheira. Entra-se nessa taverna, que serve também de albergue, por duas portas. Uma dá para a rua, a outra abre para um pequeno quintal cheio de esterco. O viajante não ousou entrar pela porta da frente. Esgueirou-se pelo quintal, parou ainda uma vez, levantou timidamente a aldrava e bateu. Quem é? Disse o dono. Alguém que deseja jantar e dormir. Está bem. Aqui temos comida e temos cama. Entrou. Todos os que estavam bebendo voltaram-se para ele. O lampião o iluminava de um lado, e o fogo da lareira, do outro. Observaram-no por algum tempo, enquanto se desembaraçava da bagagem. O taverneiro lhe disse: e ali está o lume. A sopa está quase pronta. Achegue-se à lareira, amigo. Sentou-se, esticando as pernas cansadas do caminho. Um cheiro gostoso saía da panela. Toda a parte de seu rosto que se podia distinguir sob o boné caído sobre os olhos tomou um ar de conforto, mesclado a esse outro aspecto doloroso que lhe dava o hábito do sofrimento. Seu perfil, contudo, era firme, enérgico, tristonho. Fisionomia estranha, e a princípio parecia humilde, mas terminava por mostrar-se severa. Os olhos luziam sob as sobrancelhas como fogo no meio de espinhos. No entanto, um dos homens que estavam à mesa era um vendedor de peixes que, antes de entrar na taverna da rua Echafalto, tinha levado seu cavalo ao estábulo de Labarre. Aconteceu que na mesma manhã ele havia visto esse estranho mal encarado fazendo o caminho de Braz de Ásia. Esquece-me o outro nome, creio que seja Scoblon. Nessa ocasião, o homem, que já parecia estar muito cansado, pediu-lhe que o levasse na garupa, ao que ele respondeu acelerando o passo da cavalgadura. Esse peixeiro fazia parte, meia hora antes, do grupo que cercava Jacan Labarre, e ele mesmo havia relatado o desagradável encontro que tivera, pela manhã, com os frequentadores da Croix de Cobas. Do lugar onde estava, fez um sinal quase imperceptível ao taverneiro. Este acercou-se de sua mesa e os dois trocaram algumas palavras em voz baixa. O recém-chegado estava mergulhado em suas reflexões. O taverneiro voltou à lareira, pôs bruscamente as mãos em seus ombros e disse: "E trate de ir dando fora."
O estranho voltou-se e respondeu com bondade: Também o senhor já sabe, precisamente. Já me mandaram embora da outra hospedaria. E desta também. Para onde quer que eu vá? Para qualquer parte. O homem pegou o bastão, a mochila, e se foi. Quando saiu, algumas crianças que o haviam seguido desde a Croix de Coubas e que pareciam estar à sua espera jogaram-lhe pedras. Voltou-se raivoso e as ameaçou com o cajado. A meninada se dispersou como uma revoada de passarinhos. Caminhando, passou na frente da prisão. Na porta, havia uma corrente de ferro pendurada a uma sineta. Puxou-a, abriu-se um guichê. Senhor porteiro, e disse, levantando respeitosamente o boné, poderia deixar-me entrar e dar-me pousada por esta noite? Uma voz respondeu, prisão não é albergue. Faça-se prender que eu lhe abrirei a porta. E tornou a fechar o guichê. Ele entrou por uma pequena rua ladeada de jardins. Alguns estavam fechados por simples sebes, o que a tornava muito alegre. No meio de todo aquele verde, viu uma pequena casa, de um único andar, com uma janela iluminada. Olhou pela vidraça, do mesmo modo que fizera na taverna. Era um quarto bem grande, pintado a cal, com um leito coberto de chita estampada, um berço a um canto, algumas cadeiras e uma espingarda de 2 canos pendurada à parede. No centro, uma mesa posta, onde um lampião de cobre iluminava a toalha branca, um canjirão de estanho, cheio de vinho, reluzente como prata, e a sopeira fosca, fumegante. A essa mesa, estava sentado um homem de uns 40 anos, mais ou menos, de aparência alegre e franca, fazia pular uma criança nos joelhos. A seu lado, uma mulher, muito jovem ainda, amamentava outra criança. O homem ria, a criança ria, a mulher sorria. O estranho demorou-se por um instante contemplando essa cena tão calma e benfazeja. Que se passava no seu íntimo? Somente ele o poderia dizer. É provável que tenha pensado que essa casa tão alegre lhe daria pousada, e que lá onde via tanta felicidade encontraria, quem sabe, um pouco de compaixão. Bateu muito de leve na vidraça. Ninguém o ouviu. Bateu pela segunda vez. Percebeu então a mulher que dizia: "E marido, parece-me que estão batendo." "Engano seu", respondeu este. Bateu, então, pela terceira vez. O marido levantou-se, tomou a lâmpada e dirigiu-se para a porta. Era um homem alto, meio camponês, meio operário. Estava usando um grande avental de couro, que lhe chegava à altura do ombro esquerdo, tendo presos à cintura um martelo, um lenço vermelho e um polvorinho. Caminhava de cabeça erguida, a camisa, desabotoada, deixava descoberto um pescoço taurino, muito alvo. Tinha sobrancelhas muito espessas, enormes suíças negras, olhos à flor do rosto, barba comprida e, sobretudo, esse ar inexprimível de quem está em casa. "Perdão, meu senhor", disse o viajante, "se eu lhe pagar, poderia dar-me um prato de sopa e um cantinho para dormir naquele telheiro que está no jardim?" "Diga-me, é possível?" "Pagando, é claro." "Quem é o senhor?" perguntou o dono da casa. O homem respondeu: "Estou chegando de Puimoisson. Andei o dia inteiro. 12 léguas de estrada. É possível, se eu lhe pagar. Eu não recusaria a pousada a gente de bem que me pagasse." "Mas por que o senhor não vai ao albergue?" "Está cheio." "Ora! Isso não pode ser. Hoje não é dia de feira nem de mercado." "Já foi à hospedaria de Labarre?" "Já." "E então?" O viajante respondeu meio atrapalhado: "Não sei por que, não me quis receber." "Já foi ao albergue da rua Echafalto?" O embaraço do viajante tornou-se evidente. Balbuciou: "Nem ele me quis alojar." O rosto do camponês tomou um ar de desconfiança, observou o recém-chegado dos pés à cabeça e, de repente, exclamou com uma espécie de estremecimento: "Por acaso, não será o senhor o homem?" Olhou novamente o desconhecido,
Deu 3 passos para trás, pôs o candeeiro sobre a mesa e pegou a espingarda que estava na parede. Entretanto, as palavras do camponês, por acaso, não será o senhor o homem? A mulher se levantou, tomou nos braços as 2 crianças e refugiou-se precipitadamente atrás do marido, olhando o estranho com terror, sem respirar, olhos esbugalhados, dizendo baixinho e Tsumaralde. Tudo se passou em menos tempo do que se pode imaginar. Depois de examinar por alguns instantes o homem como se fosse uma víbora, o dono da casa voltou à porta e disse: "Vá-se embora." "Por piedade", retrucou o homem, "ao menos um copo d'água." "Um tiro de espingarda", disse o camponês. Depois bateu a porta com força, e o homem pôde ouvir que ele a fechava com 2 ferrolhos. Um momento depois, trancou a janela e chegou-lhe ainda aos ouvidos o barulho de uma barra de ferro. Era quase noite escura. Já soprava o vento frio dos Alpes. Na luz indecisa do crepúsculo, percebeu, num dos jardins que ladeiam a rua, uma espécie de cabana, um abrigo improvisado com terra e galhos de árvores. Pulou resolutamente uma cerca de madeira e entrou no jardim. Aproximou-se da choupana, a porta era uma abertura muito baixa. Parecia um desses abrigos que os trabalhadores constroem à beira das estradas. Sem dúvida pensou que era a cabana de um cantoneiro, tinha frio e fome, resignou-se à fome, ao menos encontrar abrigo contra o frio. Esses abrigos não são usados à noite. Deitou-se de bruços no chão e entrou na cabana, onde encontrou um bom leito de palha. Conservou-se por um momento imóvel, tamanho era o seu cansaço. Depois, como a mochila o incomodava e poderia servir de travesseiro, pôs-se a desamarrar uma das correias. Nesse momento, ouviu-se um latido furioso. A cabeça de um cão enorme desenhava-se na sombra, à abertura da cabana. Era uma casinha de cachorro. Como era forte e destemido, armou-se do cajado, fez da mochila escudo e saiu como pôde, rasgando ainda mais os farrapos de que se vestia. Saiu igualmente do jardim, mas recuando sempre, obrigado, para manter o cachorro à distância, a manobrar o cajado, à la Rose Colvert, como dizem os mestres nesse gênero de esgrima. Quando, não sem alguma dificuldade, tornou a atravessar a cerca e se viu novamente na rua, sozinho, sem ter onde dormir, sem um teto, sem abrigo, expulso até desse leito de palha, dessa choça miserável, sentou-se, ou melhor, deixou-se cair sobre uma pedra. Parece-me que alguém que por ali passava ouviu exclamar: "Sou ainda menos que um cão." Logo, porém, se levantou e pôs-se novamente a caminho. Saiu da cidade, na esperança de encontrar alguma árvore ou algum moinho no meio do campo onde se abrigar. Assim andou por algum tempo, sempre de cabeça baixa. Quando se viu longe de toda habitação humana, levantou os olhos e examinou o entorno. Estava num campo, e tinha diante de si uma dessas colinas baixas cobertas de colmo cortado bem rente ao chão, o que lhes dá, depois da colheita, a aparência de uma cabeça raspada. O horizonte estava completamente escuro, não era somente a sombra da noite, eram as nuvens, muito baixas, que pareciam apoiadas diretamente sobre a colina, subindo sempre, até cobrir todo o céu. No entanto, como a lua ainda não havia aparecido, pairava ainda no zênite um resto de claridade crepuscular, formando as nuvens, no alto do céu, uma espécie de abóbada esbranquiçada de onde caía sobre a terra um resplendor. A terra estava, portanto, mais iluminada que o céu, o que dá um efeito particularmente sinistro, e a colina, de contorno vago e indeciso, desenhava-se fracamente sobre o horizonte escuro. Todo esse conjunto era medonho, acanhado, lúgubre, mesquinho. No campo e na colina, nada havia a não ser uma árvore disforme que se retorcia medrosa, a alguns passos do viajante. Esse homem, evidentemente, estava muito longe de ter os hábitos delicados da inteligência e do espírito, que nos fazem sensíveis ao aspecto misterioso das coisas. Contudo, aquele céu, aquela colina e aquela árvore davam tanta impressão de tristeza que, após um momento de mobilidade e de sonho, ele voltou repentinamente para trás. Há instantes em que a própria natureza nos parece hostil. As portas de Digne estavam fechadas. Digne,
assediada várias vezes durante as guerras de religião, em 1815 estava ainda cercada de velhas muralhas guarnecidas de sólidas torres, que só mais tarde foram demolidas. Passou por uma brecha e entrou novamente na cidade. Podiam ser, mais ou menos, 8 horas da noite. Como não conhecia as ruas, pôs-se a andar sem destino. Passou pela prefeitura e pelo seminário. Quando estava na praça da catedral, mostrou os punhos à igreja. Ao canto dessa praça há uma tipografia. Nela é que foram impressas pela primeira vez as proclamações do imperador e da guarda imperial ao exército, proclamações trazidas da ilha de Elba e ditadas pelo próprio Napoleão. Exausto de cansaço, e sem nenhuma esperança, deitou-se sobre o banco de pedra que fica à porta da tipografia. Nesse momento, uma velhinha saía da igreja e o viu estendido no escuro. "Que faz aí, meu amigo?" perguntou ela. Ele respondeu com maus modos: "Não está vendo, minha boa senhora? Durmo." A boa senhora, com efeito, muito digna de ser assim chamada, era a Marquesa de R. E nesse banco? Acrescentou ela. "Há 19 anos que durmo em colchão de tábuas", disse o homem. "O que há de extraordinário se hoje meu colchão é de pedra?" "O senhor foi soldado?" "Sim, minha senhora, soldado." "Por que não vai dormir no albergue?" "Porque não tenho dinheiro." "Que pena!" disse a Marquesa de R. "E não tenho aqui mais que 4 soldos." "Não faz mal, aceito da mesma forma." O homem pegou os 4 soldos. A senhora de R. continuou: "O senhor não vai poder hospedar-se num albergue com tão pouco dinheiro." "Já tentou, por acaso?" "Não é possível que passe a noite dessa maneira." "Sem dúvida está com fome e sente frio." "Poderiam dar-lhe pouso por caridade." "Já bati em todas as portas." "E então?" "Ninguém me quis receber." A boa senhora tocou nos braços e lhe mostrou, do outro lado da praça, uma pequena casa ao lado do palácio episcopal. "O senhor", continuou, "já bateu em todas as portas?" "Em todas." "Por acaso, já bateu naquela?" "Não." Experimente. Capítulo 2. A prudência aconselhada à sabedoria. Naquela noite, o bispo de Digne, depois de seu passeio pela cidade, ficou até bem tarde fechado em seu quarto. Estava ocupado num grande trabalho sobre os deveres, que infelizmente ficou inacabado. Examinava com cuidado tudo o que os padres e os doutores da igreja haviam dito sobre essa importante matéria. Seu livro estava dividido em 2 partes: em primeiro lugar, os deveres comuns a todos; depois, os deveres de acordo com a classe a que cada um pertence. Os deveres de todos são os mais importantes. Podem ser resumidos em 4 principais. São Mateus os enumera em seu Evangelho: deveres para com Deus, TMT sexta; deveres para consigo mesmo, TMTV, 29, 30; deveres para com o próximo, TMT sétima, 12; e deveres para com as criaturas, TMT sexta, 20, 25. A respeito dos demais deveres, o bispo encontrou subsídios em outras fontes: para os soberanos e súditos, na Epístola aos Romanos; para os magistrados, esposas, mães e para os jovens, em São Pedro; para os maridos, pais, crianças e empregados, na Epístola aos Efésios; para os fiéis, na Epístola aos Hebreus; para as virgens, na Epístola aos Coríntios. De todas essas prescrições, fazia com muito cuidado um conjunto harmonioso para apresentar às almas de seus diocesanos. Às 8 horas ainda trabalhava, escrevendo dificultosamente em pedaços de papel, com um grande volume aberto sobre os joelhos, quando Magloire entrou, segundo o costume, para pegar os talheres de prata que estavam no pequeno armário, ao lado da cama. Um momento depois, vendo a mesa posta e que sua irmã, talvez, já o estivesse esperando, fechou o livro, levantou-se e foi para a sala de jantar. A sala de jantar era comprida, tinha uma lareira, a porta, como já dissemos, dava para a rua, e a janela se abria para o jardim. Com efeito, Magloire acabava de pôr a mesa.
Não tendo o que fazer, conversava com a senhorita Baptistine. Sobre a mesa, colocada bem perto da lareira, onde o fogo brilhava intensamente, havia um candeeiro. Não é difícil imaginar essas duas mulheres, já passando os 60, e me. Magloire, pequena, gorda, ativa, a senhorita Baptistine, bondosa, delicada, frágil, pouco mais alta que o irmão, com um vestido de seda vermelho amarronzado, muito em moda em 1806, quando o comprará em Paris e que até agora estava durando. Para usar uma expressão vulgar, que tem o mérito de dizer, com uma única palavra, uma ideia que toda uma página não seria suficiente para esclarecer-me. Magloire parecia uma caipira e a senhorita Baptistine uma grã fina. Magloire usava touca branca, uma cruzinha de ouro ao pescoço, única joia que havia na casa, gola muito branca num vestido preto, de mangas largas e curtas, avental de algodão xadrez verde e vermelho, amarrado à cintura por uma fita verde, sapatos rústicos e meias amarelas, como costumam usar as mulheres de Marsella. A roupa da senhorita Baptistine era cortada segundo a moda de 1806, blusa justa, bainhas estreitas, mangas estufadas, cauda e botões. Escondia os cabelos grisalhos com um chinó frisado à Elian Fan. Magloire parecia inteligente, viva e bondosa. Os dois cantos da boca desigualmente erguidos e o lábio superior, menos fino que o inferior, davam-lhe um ar de teimosia, de altivez. Quando o bispo se calava, costumava falar sem medo e, ao mesmo tempo, com respeito e liberdade, porém, logo que ele dava uma ordem, obedecia humildemente como a senhorita Baptistine. Esta quase nem falava. Limitava-se a obedecer e agradar. Mesmo quando moça, não fora bonita, tinha olhos muito grandes, a flor do rosto, nariz comprido e adunco, contudo, o conjunto de seus traços e de sua pessoa transpirava inefável bondade. Sempre fora predestinada à mansidão, mais a fé, a caridade e a esperança, três virtudes que abrasam docemente as almas, haviam, pouco a pouco, elevado essa virtude até a santidade. A natureza fez dela um cordeiro, a religião transformou-a num anjo. Pobre mulher! Doce recordação desaparecida! A senhorita Baptistine, depois do que vamos narrar, repetiu tantas vezes o que se passará naquela noite no Palácio Episcopal que muitos de seus contemporâneos, ainda vivos, se lembram até dos mínimos detalhes. Quando o senhor bispo entrou na sala de jantar, Magloire falava com vivacidade. Entretinha a senhorita com um de seus habituais assuntos, a que o bispo já se havia acostumado. Tratava-se da taramela da porta de entrada. Parece-me que, tendo ido fazer compras para o jantar, Magloire ouvirá qualquer coisa pela rua. Falava-se de um vagabundo perigoso, dizia-se que aparecerá na cidade um andarilho muito suspeito, que devia estar ainda por lá e que, se não se recolhessem bem cedo às suas casas, arriscar-se-iam a ter encontros bem desagradáveis. Que, afinal, a polícia havia agido mal, já que o prefeito e o Maire eram inimigos, fazendo tudo para prejudicar um ao outro, deixando que acontecessem certas coisas. Que, portanto, quem era esperto deveria agir em lugar da polícia e tomar cuidado, fechando-se em casa com toda a segurança, trancando bem a casa, se preciso, encostando móveis atrás das portas. Magloire acentuou muito essas últimas palavras, mas o bispo, vindo de seu quarto, onde fazia muito frio, sentou-se diante da lareira para aquecer-se, pensando em coisas bem diferentes. Nem se deu conta das últimas palavras de Magloire, que as repetiu. A senhorita Baptistine, então, querendo satisfazer-me. Magloire, sem desagradar ao irmão, arriscou-se a dizer timidamente, e meu irmão, ouviu o que Magloire está dizendo? Ouvi qualquer coisa assim por alto, e respondeu o bispo. Depois, voltando um pouco à cadeira, pôs as mãos sobre os joelhos, levantou para a criada o rosto jovial, comumente alegre, iluminado pelo fogo da lareira. Vejamos. O que está acontecendo? O que há de grave? Então estamos em grande perigo? Magloire repetiu toda a história, exagerando um pouquinho mais, sem o perceber,
porém. Parece que um boêmio, um vagabundo, uma espécie de mendigo perigoso, estava na cidade. Foi ao albergue de Jacques Labarre, mas este não o quis receber. Viram-no chegar pela rua e Gassendi perambular pela cidade, à tardinha. Um homem perigoso, que dava medo. É verdade? Disse o bispo. Essa condescendência em a interrogar encorajou-me. Magloire, parecia-lhe com isso que o bispo já estava ficando apreensivo, e continuou, triunfante, e é verdade, excelência. Justamente como acabo de contar. Hoje vai acontecer alguma desgraça nesta cidade. Todo mundo está falando. De mais a mais, com a polícia que temos, repetição muito útil. Viver numa região de montanhas e não ter nem mesmo lampiões para iluminar as ruas. A gente sai, e tudo escuro como o breu. Eu lhe digo, excelência, e a senhorita que lá está, também, e eu? Interrompeu a irmã, eu não disse nada. O que o meu irmão fizer está bem feito. Magloire continuou como se ninguém houvesse protestado, e nós sempre dizemos que esta casa não tem segurança nenhuma. Se Sua Excelência permite, mando avisar Paulinho Zebois, o serralheiro, para que venha repor os trincos que estavam na porta, estão todos guardados. É um instante. E digo mais, é preciso repor os trincos, Excelência, não só por esta noite. Onde já se viu porta que se abre pelo lado de fora, com uma simples taramela? Ainda por cima, Sua Excelência diz para todo mundo que pode entrar, mesmo durante a noite. Meu Deus! Para isso não é preciso pedir licença. Nesse momento bateram com força a porta. Pode entrar, disse o bispo.